Fala turma 2101, separa o material aí de física, né, o livro, seu caderno, que hoje nós vamos continuar falando sobre ondas na nossa parte 2, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom, nessa parte agora nós vamos estudar muitos conceitos, né, muita parte teórica sobre ondas, então eu recomendo, né, uma leitura das páginas que foram citadas aí no roteiro do livro. É sempre bom fazer uma leitura, né, e acompanhar aqui as videoaulas também. Tá? Então vamos com calma para poder a gente pegar bem essa parte teórica que vai fazer bastante diferença na hora de efetuar os cálculos, né, da física, tá bom? Então vamos começar falando sobre interferência. Eu posso ter dois tipos de interferência numa onda, né? Aqui pode ser numa onda mecânica principalmente, né? Vamos dizer que aqui eu tenho uma corda, beleza? Duas pontas aqui de uma corda. Eu posso ter uma interferência construtiva e uma interferência destrutiva que é bem fácil de entender, né? Vamos dizer que essas ondas sejam periódicas, elas sejam perfeitas, né? A amplitude delas sejam iguais, beleza? Então aqui eu tenho um ponto da corda A e B e um ponto P que é o centro dessa corda. Se eu criar esse pulso A aqui e der a ele uma velocidade de propagação nesse sentido, nessa direção horizontal, e no B na mesma direção horizontal, mas no sentido oposto, né? Eles vão se encontrar nesse ponto P aqui, né? Aí vai acontecer o seguinte, ó. Eu vou ter a seguinte configuração: o ponto P, o ponto A e o ponto B, ó. Beleza? Quando isso acontece, eu tenho uma interferência construtiva, né? Eu vou somar as amplitudes aqui e formar o ponto P. Depois essas ondas continuam se propagando. O do que estava no ponto B vai para o ponto A e do ponto A para o ponto B. Isso é uma interferência construtiva, tá? Agora, como é que ficaria a interferência destrutiva, né? Vamos dizer que eu coloque aqui, nessa mesma situação, só que agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o pulso de B diferente. Eu vou colocar aqui nessa corda o pulso de B, ó, aqui para baixo, ó. Beleza? Tendo mesmo valor de amplitude. E o deslocamento mesmo, ó, a velocidade aqui nesse ponto será para a esquerda, sentido para a esquerda. Quando chegar no ponto P, o que vai ocorrer, né? Como um está para baixo, negativo, e outro para cima, positivo de mesma amplitude, eles vão se anular, né? Uma interferência aí destrutiva. Beleza? Agora vamos para mais um caso, que é o caso de reflexão, tá? No caso da reflexão, né, nós temos o seguinte: uma corda, né, só uma densidade, ou seja, só o mesmo tipo de corda que ao longo dela, uma corda de algodão, uma corda completamente nylon, tá, um fio de aço, ligado a uma extremidade fixa, né, uma das extremidades está fixa. Aí você gera um pulso aqui numa velocidade. Esse pulso aqui, se ele estiver fixo, né, preso, ele vai retornar na parte de baixo, ou seja, com um pulso invertido, tá? Já se essa parte aqui da corda estivesse móvel ao longo de um tubo, né, e essa ponta estivesse presa por uma argola, tá? Então, se ela for com pulso para cima, ela vai retornar com pulso para cima também, tá bom? Agora, isso daqui é importante porque cai muito em alguns vestibulares e concursos, que é a parte da refração, tá? O que acontece aqui com a refração? Eu tenho aqui agora cordas, ó, uma que eu coloquei com a caneta azul e ela dá continuidade aqui nessa corda com outro material que eu coloquei com a caneta vermelha. Então aqui eu tenho uma corda com uma densidade 1, né? Lembrando a densidade que é a massa da corda sobre o seu comprimento, né? E uma de densidade 2. O que ocorre nesses casos, né? Nós temos lá a fórmula fundamental da ondas que nós vimos na aula passada, que diz o seguinte: a velocidade de propagação é igual ao comprimento de onda, né, que é uma volta completa. Aqui que a gente só tem aqui distinta no ponto da corda azul, né? São cordas diferentes, são duas cordas aqui de densidade diferente, mas interligadas, uma extremidade solta, onde eu gero o pulso, e na outra a extremidade está fixa, tá? Então, lambda vezes a frequência. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. O que ocorre nesse caso é que a frequência de propagação delas é a mesma. Ou seja, a frequência
da corda 1, que pode ser um material de nylon, por exemplo, é igual à frequência de propagação dessa onda na 2, pode ser uma corda de algodão, tá? Aí a gente pode escrever assim, ó, a velocidade de propagação da corda 1 sobre o comprimento da corda 1 é igual à velocidade de propagação na corda 2, né, sobre o comprimento de onda gerado na corda 2. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Agora nós vamos falar sobre superposição de ondas, né? Olha só, coloquei aqui dois pontos fixos, tá? A parede, uma corda ligada nas duas extremidades de forma fixa, tá? Isso ocorre bastante com as ondas sonoras, tá? Diapasão. Então eu gerei aqui uma onda nessa corda, né? Que eu tenho, posso ter, ó, uma, duas voltas completas dela, tá? Fiz que está um desenho perfeito. Então, como nós já vimos por conta da reflexão, né? Ela vai fazer o seguinte, ó, vai te dar uma ideia de que tem uma outra corda. Se isso vibrar muito rápido, né, isso acontece somente com cordas de instrumentos musicais, né, de guitarra, violão, contrabaixo. Se der uma tocada assim muito forte, você vai ver que ela parece que está em duas posições ao mesmo tempo, né, e o meio parece ficar preenchido com a cor da corda que você tocou. Beleza? Então, ó, é isso aqui que acontece, essa superposição. Aí nós temos algumas características, né, umas informações, porque isso daqui é muito recorrente vestibular. Ó. Esses pontos aqui, nós chamamos de nó. Ó. Aí eu vou usar a letrinha N. Ó. Tá? Esses daí são o nó da minha onda, né, dessa superposição. Já esse centro aqui, que foi formado, ó, são os ventres, né? Ventre das ondas superpostas, tá? Aqui, ó, nessa minha onda eu posso dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4 ventres formados, tá? E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 nós. Por que é importante a gente dar esse nome, né? Para que a gente possa observar a figura e compreender no exercício, né? Na ocasião, quando a gente tiver tubos sonoros, né? Para poder verificar as notas musicais que dependem da vibração. Então, quando eu observo esse movimento, né, essa formação dessa onda, eu tenho que compreender o seguinte, ó, que aqui nesse pequeno trecho, deixa eu colocar uma outra caneta aqui, ó, nesse pequeno trecho aqui, entre dois nós, ó, eu tenho meio comprimento de onda. Beleza? Isso nos ajuda a compreender a velocidade de propagação da onda sonora, né? Essa onda mecânica formada aí pela corda, beleza? Assim como a distância, olha, entre três nós, ó, aqui do primeiro ao terceiro nó, eu tenho um comprimento de onda. O que acontece muito nos exercícios de vestibular é ele te dar essa distância aqui completa para você determinar o comprimento de onda. Aí aqui, por exemplo, eu posso ter 6 metros, se é uma onda periódica, cada ventrezinho desse aqui, ó, vamos facilitar ainda, ó, 8 metros, cada ventrezinho desse terá 2 metros, porque aqui eu tenho 4 ventres. Então, ó, a soma de dois ventres me dão um comprimento de onda, que aí nesse caso citado 4 metros de comprimento de onda. Beleza? Vamos continuar, tem bastante informação teórica, vamos para mais um. Bom, agora nós vamos falar sobre ressonância, tá? A ressonância, ela é o que, né? Todo material ele tem uma vibração, né? Então, com essa vibração, ele gera uma frequência natural. Até aquelas estruturas de concreto bem finas, elas têm uma vibração natural, tá? Agora, quando um outro material vem, né, e entra na mesma estrutura, na mesma frequência de vibração, esses dois materiais eles podem entrar em ressonância, né? No caso, exemplos de que aconteceu nos Estados Unidos, que é uma ponte chamada Tacoma, né? Ela tinha uma estrutura de concreto, cordas sustentando, né? E então ela tinha uma frequência natural. Só que a gente tem que levar isso em consideração que no local também circula o vento ele desloca uma massa e essa massa vem de ar, né? Gerando uma certa frequência. Se eles entram na mesma frequência, isso faz com que a ponte, né, vire aquela estrutura de concreto firme, vire um verdadeiro papel e desabe, né? Entre em ressonância. Aí ela, numa ressonância destrutiva, destruiu de forma completa a ponte, tá? Então assista aí um pedaço do vídeo que é sem áudio, né? Um vídeo antigo, para vocês entenderem como foi.
Aqui no Rio de Janeiro, né, recentemente, o estádio Newton Santos, aquela cobertura bem bonita, né, estudou-se, né, que ali os cálculos, depois já desconstruíram, que ele poderia entrar em ressonância caso o vento chegasse a uma certa velocidade, deslocando uma certa massa de ar, gerando uma certa frequência, e se entrasse na frequência natural de vibração da cobertura do estádio, ele poderia entrar em ressonância e desabar, né? Aí depois que eles fizeram os cálculos, descobriram que refazendo algumas partes, isso não aconteceria. A ponte Rio-Niterói, falando também aqui do Rio de Janeiro, né? Ela também vibra com o vento, e ela tem que vibrar, uma estrutura muito firme não é muito legal, ela tem que ter movimento oscilatório. Só que se ela tiver um vento muito intenso ali na Baía de Guanabara, eles fecham ali principalmente aquele trecho do vão central, né? Para evitar possíveis problemas. Já aconteceu em alguns momentos, mas tem sempre que estar se estudando, mudando os materiais que tem de amortecimento na ponte, né? São estudos bem complexos de ondas, para evitar que a ponte entre em ressonância por conta do deslocamento do vento ali, que pode entrar na mesma frequência que ela. Beleza? Agora nós vamos falar sobre o fenômeno da difração, né? Que é um fenômeno que pode ser explicado pelo princípio de Runge, né? Que ele utilizou aqui uma onda mecânica, né? Imagina que isso aqui seja a superfície de uma água, e ele colocou uma barreira com um furo aqui no meio, tá? Então ele gerou aqui, ó, uma onda que funcionou. Essa onda ela vai se propagando, né? Quando chega aqui, ela encontra essa parede, mas tem essa abertura. Então quando a onda passar aqui, ela vai gerar do outro lado ondas dessa forma de propagação, beleza? Se eu tivesse aqui, ó, um outro obstáculo, mas com dois furinhos, ó, quando ele chegasse aqui, ele ia ter, ó, em cada furo essa propagação da onda, né? Aí eu teria aqui pontos de encontro deles mais intensos, ó, unificação de várias, uma superposição aqui de ondas, beleza? E o fenômeno da difração também explica a possibilidade de quando você imagina você mora em um ambiente de casa, na residência, separado pelo seu vizinho por um muro superior a você, vamos dizer um muro de 3 metros. Aí você querer se comunicar com o seu vizinho que está do outro lado desse muro. Ao falar, né, o que acontece? A onda se propaga de forma de difração e ela vai se sobrepor à parede, né, como se fosse esse furo aqui, e chegar até o receptor auditivo do seu amigo, né, o ouvido dele, e ele assim também poder falar com você do outro lado. Então o que possibilita essa conversa é o fenômeno ondulatório da difração. Beleza? Vamos seguir aí. Vamos lá, rapaziada. Essa videoaula nós vamos utilizar como exemplo os exercícios do livro, tá? Então, ó, na página 325, exercício 80, a figura abaixo mostra em um certo instante duas ondas que se propagam numa corda longa com o mesmo período de 4 segundos, tá? Então, como vocês podem ver, elas estão na mesma direção horizontal, uma está com sentido para a esquerda e outra para a direita, né? Elas em um momento vão se encontrar. Qual será a forma da onda resultante 3 segundos após o instante mostrado acima? Então vamos lá, vamos fazer juntos. O período é de 4 segundos, né? Então a cada segundo ela vai andar 4 quadradinhos daquele, completos, tá? Se você observar também, por que 4 quadradinhos, né? Porque ela tem ali, o período dela demora 4 segundos para dar uma volta completa. Cada quadradinho daquele corresponde a 1 segundo no caso. Porque ela sai de um quadrado e vai dar uma volta completa. Se você observar, são 4 quadradinhos de comprimento de onda, tá bom? Então vamos aqui. Quando chegar, andar 3 vezes isso para um lado, a que está indo para a esquerda, 3 vezes a outra que está indo para a direita, nós teremos esse seguinte caso aqui, ó. Uma parte da onda para lá, outra aqui, e uma sobreposição aqui, ó. Né? As amplitudes de cada uma delas, né, de uma parte delas, vai se encontrar bem aqui no meio. Então, após 3 segundos isso vai acontecer. Contando mais um segundo, aí elas já vão estar separadas, cada uma seguindo sua vida, no outro seguindo em seu sentido. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Na página 326, exercício 75, está dizendo o seguinte: em uma corda vibrante é possível observar ondas estacionárias, né, da qual nós falamos aí na explicação do conteúdo. Ela se forma devido aos fenômenos de
Então vamos lá, vamos fazer junto. Então, ó, são dois fenômenos que fazem com que as ondas estacionárias se formem, né? Que vocês vejam uma sobreposta da outra, né? Uma é a interferência, né? Pode ser construtiva, que é esse caso, que ela vai continuar formando as suas ondas, né? Ou a destrutiva também, só para lembrar. E a reflexão, né? Porque você tem uma corda presa nas extremidades, então quando você joga uma onda para um lado, ela vai dar continuidade, se repetir, né? Então a alternativa correta aí da página 326, né? Esse exercício é a alternativa D, beleza? Vamos para o próximo exemplo. Então vamos lá, turma. Na página 326, exercício 86. Está dizendo o seguinte: uma onda estacionária é estabelecida numa corda de modo a formar 3 ventres e 4 nós, tá? Conforme está a figura. Bom, observe aí. 3 ventres, né? E 4 nós, beleza? É uma corda só, beleza? Só que como ela está vibrando, né, de forma estacionária, você tem essa sensação de ter várias, tá? E aí, como vocês podem perceber, né, ela está ocorrendo uma interferência, uma reflexão, ela está presa ali pelas pontas e está indo e voltando a ondulação. Sabendo que a distância entre os nós extremos, ou seja, os nós mais distantes, os que estão presos, estão fixos, é de 1,5 metro, e a velocidade da onda é de 10 metros por segundo, determine a frequência dessa onda. Vamos lá, vamos fazer junto. Então, rapaziada, ele está dizendo o seguinte, ó. Desse nó aqui, até esse, os mais extremos, ele tem uma distância de 1,5. Tá vendo? A gente precisa saber o que são nós e ventres, né? Por isso aquela teoria toda aqui no nosso conteúdo, para poder na hora do exercício entender o que está sendo dito, tá? A velocidade de propagação dessa onda é de 10 metros por segundo. Ele quer que você determine a velocidade de propagação. Bom, então eu sei que velocidade de propagação da onda é igual ao seu comprimento vezes a sua frequência. Então, ó, 1,5 eu tenho para cada ventre desse. Eu preciso de 2 para determinar o meu comprimento de onda. Como é uma onda estacionária, uma onda perfeita que a gente está estudando aqui no ensino médio, então cada pedacinho desse, ó, corresponde a meio metro. Então 2 ventres, né? 2 ventres desse correspondem a 1 metro, que é o comprimento de onda. Então, ó, 10 é igual a 1 vezes a frequência. 1 passa para lá dividindo, 10 dividido por 1, 10. 10 Hz. Beleza? Então, rapaziada, faça o exercício do livro da página 326, exercício 87, tá? Não esqueça de me seguir lá no Instagram, prof_Gabriel_K, e de se inscrever aqui no YouTube, tá bom? Até a próxima!